Você sabe que nem tudo são flores na produção hollywoodiana, quase que não sai, ou até mesmo na produção mundial de alguns filmes. Alguns filmes geram uma expectativa legal, você acha que vai bombar, você acredita, tem um grande personagem, tem um grande ator lá, tem uma virada fantástica, é uma esperança de que vai, sabe, dar um lucro incrível e na hora H esse lucro, quen, 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 quen. Pois é, estamos chegando então na nossa lista Top 5 piores bilheterias de 2025. Depois da vinheta a gente vai ver o que é que naufragou aí, né? Feito o Titanic. Olá, amantes da sétima arte cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente outra vez com mais um vídeo aqui no nosso canal e desta feita no nosso quadro Top 5 piores bilheterias de 2025 no cinema. E olha, gente, teve cada coisa que surpreendeu de verdade, algumas sim e outras não, mas sem mais delongas, deixa eu só fazer um pequeno parênteses, né? Alguns filmes até que figuram aqui na lista nem sequer mereciam ter sido desprezados pelo público. Infelizmente, eles foram desprezados sim, com toda certeza, e isso fez com que naufragassem num fracasso literal, decepcionante. Outros tiveram razão de ficar nesse top com toda certeza. São as 5 piores bilheterias, começando com o 5º lugar. Lamentavelmente, a gente vai falar dele, né? Coração de Lutador. Olha só, bilheteria mundial, aliás, o orçamento foi estimado em 50 milhões de dólares e custou, né, na verdade lucrou simplesmente 6 milhões de dólares. Mesmo com Dwayne Johnson no elenco, o filme não empolgou e terminou no prejuízo. Quando ele tentou contar a história, né, de Mark Kerr, infelizmente Dwayne Johnson não tinha calculado que era um tipo de filme baseado também numa história real de um lutador de MMA, mas que o público não comprou a ideia. Dwayne Johnson está perfeito na sua atuação, está maravilhoso. Essa guinada que ele dá na sua vida como ator realmente merecia um destaque, mas lamentavelmente o público não comprou a ideia da história, não do Dwayne, mas da história, apesar de que o Dwayne Johnson vem capengando já há um bom tempo, desde do seu grande fracasso que foi Adão Negro, ele não vem acertando não, infelizmente. Bora então para o nosso 4º lugar, que também é outro filme que fala sobre luta, né? Christie, bilheteria mundial, aliás, ele custou aproximadamente 15 milhões de dólares e faturou apenas 2 milhões de dólares. Uau, uma boa atuação da Sydney Sweeney, mas pouco apelo comercial. Era um filme que, segundo a própria Sydney Sweeney, poderia ser a guinada na sua carreira e até mesmo a proposta de ela ser lançada como indicada ao Oscar de melhor atriz, até mesmo como o próprio Dwayne Johnson. A possibilidade do Dwayne Johnson ainda existe. Com relação à coitada da Sydney, acho pouco provável, porque a campanha vem muito fraca. O filme simplesmente naufragou de uma forma terrível para ela. Conta a história também, né, da primeira mulher que, dos anos 90, enveredou no caminho do pugilismo das artes marciais, do MMA também, se destacou muito, mas infelizmente a história não ajudou. Por mais que a Sydney tenha carisma, ela não conseguiu elevar o nível do filme. Ela está muito bem, até porque ela é uma atriz fantástica. Houve também algumas polêmicas envolvendo o filme e isso, de um certo modo, deve ter prejudicado bastante essa questão da produção em si e, ao mesmo tempo, da falta de divulgação maior. Não houve um apelo comercial muito forte. Vamos para o nosso 3º lugar, Nas Terras Perdidas. Pois é, realmente esse filme se perdeu literalmente, gente. Pensar que a gente teve aí a presença de grandes astros e estrelas também. A própria Milla Jovovich está neste filme, mas está horrível. Além também do Dave Bautista. Nossa, não salvaram esse filme não. A direção é de Paul W.S. Anderson, que é o marido da Milla Jovovich, mas que não agradou de maneira nenhuma. O filme teve aí um orçamento
aproximado de 50 a 55 milhões de dólares e faturou aproximadamente 6,2 milhões de dólares, tornando-se um fracasso de crítica, de público. Não deu certo, esquece esse filme, passe longe, porque o filme se perde em narrativa, mesmo com os efeitos especiais que são um fracasso total. Não vá conferir esse filme, foi uma decepção total. Bora então para o nosso próximo top, bora lá então. Em segundo lugar, da Disney, é a animação Hélio, Disney Pixar. Olha só, o custo dessa animação foi de aproximadamente 250 milhões de dólares e arrecadou apenas 190 milhões de dólares. Uma das maiores decepções recentes da Pixar. Não precisa dizer mais nada, né? O filme é irritante, chato, o garoto é um pentelho, não empolga, não anima, ele vive gritando constantemente. Os monstros também não são lá essas coisas. A franquia iria se transformar na franquia e para vender os bonecos, os bichinhos, mas não deu certo porque fracassou totalmente. E com esse, a bilheteria já disse tudo, o filme não se pagou. A Disney amargou um prejuízo fantástico com essa animação. Bora então para o nosso primeiríssimo lugar de piores filmes, tá? Não poderia ser diferente. Branca de Neve. É isso mesmo, minha gente. Olha só, o orçamento ficou algo em torno de 300 milhões de dólares, tá? Incluindo até o próprio marketing, e faturou apenas 205 milhões no mundo todo. O fracasso mais simbólico de 2025 para a Disney. Eu não vou falar mais nada porque você com toda certeza já deve ter visto por aí os comentários. As críticas malharam pau, aquela questão dos anões também, dos anões que foram feitos em CGI. Agora eu não entendo, se vai fazer anões em CGI, por que não colocou anões de verdade, né? Afinal de contas, existem anões sim, mas tudo por conta do Peter Jackson, aquele ator anão, que lançou aquelas suas palavras, literalmente foram a injeção que tirou tudo que poderia dar certo em Branca de Neve. Não podemos colocar, é uma afronta aos anões. E o filme tem um anão sim, o pior é que o filme tem um anão. Tem um grupo de pessoas que são praticamente pessoas fora dos padrões normais, acho que é uma mulher gorda, tem um baixinho que é um anão, tem um magricela, tem um que tem uma deficiência mental. Então, se esses personagens estão lá, por que não utilizaram anões de verdade para fazer parte do filme, né? E ficou aquele CGI terrível que não lembra em nada pessoas de verdade. Fracasso total, sem falar na própria atriz, que não é uma Branca de Neve, uma decepção também da parte da sua interpretação, uma negação, nem a própria Gal Gadot, com toda a sua beleza, mas sua má performance e a sua simpatia, não conseguiram salvar esse filme. Pois é, tá aí o nosso top 5 piores de bilheteria de 2025. E você acha que tem mais algum que poderia estar nesse ranking? Deixa aqui embaixo nos comentários, por favor, tá? Não se esquece de ativar o sininho para receber notificações, deixar o like, deixar o joinha, deixar o ok. Isso ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Tô saltando fora, mas com toda certeza nos encontramos no próximo vídeo. Para todo mundo, um forte abraço, bye bye, so long e auf Wiedersehen para você. Obrigado, gente.